função do segundo grau. Fala galera, beleza? Antes da gente começar com a aula, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Valeu, gente? Vamos ver então as noções intuitivas. A gente já aprendeu que uma função do primeiro grau pode ser escrita na forma y igual a x mais b, ou seja, um termo que multiplica x mais um termo independente. No caso da função do segundo grau, a função pode ser escrita sempre na forma y igual a x² mais bx mais c, ou seja, um termo que multiplica x² mais um termo que multiplica x mais um termo independente. E uma coisa importante é que o a, nesse caso, não pode ser igual a zero, ou seja, ele tem que ser diferente de zero. Por quê, pessoal? Porque se o termo que multiplica x² valer zero, a gente vai cair novamente numa função do primeiro grau. Outra coisa, a função do segundo grau, pessoal, ela vai receber esse nome porque é uma função que apresenta grau 2, ou seja, o maior expoente dentro da função possui grau 2, o expoente é o 2. No caso da função do primeiro grau, o maior expoente do x presente na função valia 1, por isso função do primeiro grau. Como o maior expoente do x dentro da função do segundo grau é o 2, por isso a gente vai chamar de função do segundo grau. Uma outra observação, gente. A função do segundo grau também pode ser chamada carinhosamente de função quadrática. Ou seja, sempre que você quiser chamar de função quadrática ou de função de segundo grau, você pode. É a mesma coisa. O gráfico, pessoal, da função do segundo grau vai ser sempre uma parábola. Beleza, e o que é uma parábola? Parábola, pessoal, é essa curva característica aqui, que você vê nesses dois desenhos aqui em rosa. A parábola, ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. O pessoal costuma chamar boca para cima, boca para baixo. E uma coisa importante, ela lembra um pouco, ela não é, mas ela lembra um pouco o desenho de uma metade de elipse. Beleza? Como que a gente vai saber se a parábola vai ter boca para cima ou boca para baixo? Através do sinal do A. Então a gente já viu que a função do segundo grau apresenta gráfico do tipo y igual a x² mais bx mais c. Se o a, ou seja, se o número que multiplica o x² for maior que zero, a concavidade é para cima. E se o número que multiplica esse mesmo x² for negativo, o que acontece? A parábola vai ter boca para baixo. Na prova você, pelo amor de Deus, não vai me escrever boca. Concavidade para cima, concavidade para baixo. A gente fala boca para ficar mais interessante. Construção. Como que a gente vai fazer a construção? A gente pode construir, pessoal, o gráfico da função quadrática usando uma tabela de números. Inclusive, a gente já usou esse método quando a gente estava fazendo função do primeiro grau. Só que esse não é o melhor modo. E qual que é o melhor método da gente fazer a construção? O melhor método é descobrir os interceptos nos eixos. E o que era intercepto mesmo, pessoal? Interceptos são os pontos onde a minha curva corta o eixo x ou o eixo y. Então, o meu gráfico ele fica bem determinado quando eu descubro os três pontos onde ele corta o eixo x e o eixo y. Eventualmente, pode acontecer de ter menos pontos. A gente vai ver caso a caso cada situação. Mas um gráfico típico de uma função do segundo grau vai ter três interceptos. Dois aqui, que vão ser as raízes da função, né? Onde a minha parábola cortar o eixo x, a gente vai ter as raízes da função. E onde ele cortar o eixo y, vai ser o termo independente. Tá vendo que aqui temos c? Pois é. Esse c é justamente o ponto onde a minha parábola corta o eixo y. Beleza? Então, esses são os três pontos mais comuns da gente encontrar numa parábola. Vamos ver agora alguns exemplos, pessoal. Vamos supor que a gente queira construir o gráfico de f de x é igual a x² menos 5x mais 6. A gente já viu também que f de x pode ser chamado sempre de y, né? Não tem nenhum problema com relação a isso. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, pessoal, é verificar se a concavidade vai ser para cima ou se ela para baixo. Ou seja, boca para cima, boca para baixo. Eu te pergunto, sem olhar aqui, a concavidade vai ser para cima ou para baixo? E por quê? Bom, pessoal, a concavidade vai ser para cima. Por quê?
Porque a gente tem aqui x ao quadrado, né? 1 vezes x ao quadrado. Quando não tem nada aqui na frente, é como se eu tivesse um 1. Você concorda então que o sinal do x ao quadrado aqui vai ser positivo? Sim. Então, se o a, que é o número que multiplica o x quadrado, for maior que zero, concavidade para cima. E se fosse negativo aqui, pessoal? Concavidade para baixo. Beleza. Então, a gente já sabe que a parábola vai ter boca para cima. Segundo passo, pessoal. A gente vai achar as raízes da equação associada. O que é isso? Sempre que a gente quiser achar os pontos onde a nossa parábola corta o eixo x, basta que a gente resolva uma equaçãozinha do segundo grau. Aqui nós não temos f de x é igual a x² menos 5x mais 6? Pois é, para achar os pontos onde ele corta o eixo x, eu vou resolver a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equaçãozinha do segundo grau. Resolvendo essa equaçãozinha do segundo grau, a gente vai ter os pontos onde o meu gráfico corta o eixo x. E a equação do segundo grau a gente já aprendeu, né? Então, se a gente resolver essa equação aqui, x² menos 5x mais 6 igual a zero, que está associada a essa função, a gente vai achar duas raízes, que são 2 e 3. Opa! Mas como é que eu faço para achar as raízes? Eu esqueci, eu não sei mais como é que eu resolvo isso. Não tem problema. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para resolver uma equaçãozinha do segundo grau. Se você esqueceu, a gente inclusive já tem uma aula disponível no YouTube. Mas, para a gente fazer uma revisãozinha básica, né, eu vou mostrar já como que a gente faz para achar as raízes de uma equação. Então tá, resolvemos essa equaçãozinha, a gente obteve dois valores, duas raízes, 2 e 3. Então, esses pontos, 2 e 3, vão ser onde o meu gráfico vai cortar o eixo x. Então, outra coisa, pessoal, vamos achar o termo independente. Quer dizer, na verdade, você não precisa fazer nenhum cálculo, porque o termo independente é o termo que não tem x. Qual que é o termo aqui que não tem x, pessoal? É o x²? Não, x² tem x. É o menos 5x? Não, 5x tem x, né? É o 6, pessoal, 6 não tem x. Então, é o termo independente, é o termo que não depende do x. Então, o nosso gráfico vai cortar o eixo y no ponto 6. Olha como vai ficar, então. A gente tem essa função. Está aqui o nosso gráfico. E eu destaquei aqui os pontos importantes. Esse 6 é o ponto onde o meu gráfico vai cortar o eixo y. Por quê? Porque é o termo independente. A gente já viu que o termo independente corta o gráfico, né, exatamente nesse ponto. E o 2 e 3, pessoal? 2 e 3 são as raízes dessa equação associada. Então, eu coloquei aqui as raízes e coloquei aqui o termo independente. Beleza. Agora a minha parábola vai ser boca para baixo ou boca para cima? Boca para cima. Então, é só fazer uma parábola que passe por esses três pontos. Vamos fazer? Prontinho, pessoal. Está aqui a parábola que passa pelo ponto 6, 2 e 3. Então, esse aqui é um esboço do gráfico dessa função. Beleza? Outra coisa, naturalmente, 2 e 3 são raízes da função. A gente já viu isso. Uma coisa também importante, pessoal. Aqui a gente pode falar em raízes da função ou zeros da função. Raízes da função ou zeros da função são os pontos onde o meu gráfico corta o eixo x.